fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Porque hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para você. Eu quero ler com vocês esse texto, no contar até 3. 1, 2, 3. Voltem. Coloca a mão no seu coração, Pai, uma vez mais, por graça, em graça, aplica essa verdade em nosso coração. Nos faz sair daqui cheios de esperança, cônscios de que o Senhor tem o melhor para nós, que os melhores dias da nossa vida estão para acontecer, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com vocês esta noite, a partir do tema Prisioneiros da Esperança. Eu quero falar com você sobre mantermos nossos corações encharcados de esperança, mesmo nos dias mais sombrios que estamos vivendo na face da terra. É bem certo que você esteja a par de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, que você esteja vendo todos os acontecimentos mundiais. Certo é que nós estamos em crises atrás de crises. Não é só no contexto brasileiro, mas quando você olha para o cenário do Oriente Médio, você vê crises. Você olha para o contexto europeu, Rússia, você vê rumores de guerra, rumores de tsunamis. Estas coisas têm aumentado a cada dia. E Deus, Ele tem uma palavra para o seu povo. Ele tem uma palavra profética para os dele. Zacarias, ele foi um dos mensageiros. Cristian, volta lá por gentileza. Ele foi um dos mensageiros do Senhor para um povo que estava desesperançado. Zacarias, ele teve o seu trabalho realizado em meio a atividades de reconstrução de Judá. Você sabe o que aconteceu depois da divisão dos reinos? Reino Sul, Reino Norte e as catástrofes que acompanharam esta divisão. Depois que aconteceu da dinastia de Davi sair do trono, o reino de Israel se dividiu em duas partes. Depois dessa divisão, este povo dividido se tornou vulnerável a ataques do inimigo. Deus tinha uma palavra de sentença para o povo: eles ficariam 70 anos exilados na Babilônia. Pense você hoje saindo da tua casa, sendo levado para um lugar que você nunca pisou, sem as suas coisas que você tem o costume de usar, sem o seu travesseiro que você tem o costume de dormir, numa cultura totalmente aversa a que você vive, longe dos seus familiares, longe do seu trabalho, das suas atividades normais. Foi isso que Israel viveu. Durante 70 anos esse povo passou sofrido na Babilônia. Alguns eruditos dizem que a classe mais pobre, Edson, vivia junto ao rio, à beira do rio, às margens do rio Quebar. Os judeus ficaram tão tristes que eles queriam pendurar as suas harpas no salgueiro e não louvar mais a Deus porque não tinham esperança. A Bíblia diz que cumpridos os 70 anos deste castigo, Deus levanta um homem por nome de Ciro, que decreta que esse povo então voltasse e reconstruísse a nação. A reconstrução não foi fácil, porque logo quando 50 mil judeus começam a voltar e regressar para as suas terras, são muitos os desafios na reconstrução. Dentre os desafios, uma classe de samaritanos que estavam no Reino Norte resistiu a esta construção, porque eles queriam participar ajudando, mas como não puderam ajudar, eles causaram um impedimento. Tudo isso fez com que esse povo não tivesse esperança. Tudo isso fez com que esse povo agora não tivesse expectativa para retomar a sua vida, mediante aquilo que Deus tinha dito. Zacarias, ele então tem o quê? Uma missão.
uma missão de comandar, de liderar, de auxiliar com palavras proféticas um povo que já não acreditava mais em um retorno. O império que governava naqueles dias era o Império Medo-Persa, um império que foi até generoso e permitiu com que o seu povo voltasse para as suas respectivas terras e adorasse o seu Deus. Os desafios do povo, porém, eram muitos. Eles não tinham muitas forças para enfrentar os seus problemas. E por esta razão, a Bíblia então narra que Deus levanta Zacarias. Zacarias e Ageu são contemporâneos, profetas que declaram os decretos de Deus para que esse povo então tenha forças e reconstrua as suas terras. Zacarias é um homem que nos seus capítulos do livro, ele tem uma mensagem dizendo: podem voltar porque Deus vai restaurar todas as coisas. Podem voltar porque Deus vai fazer novamente o que fez no passado, e vocês tornarão a viver tudo aquilo que Deus tem para vocês. A missão de Zacarias era encorajar o povo esse que Deus esperava que reconstruísse o templo, que reconstruísse e voltasse a adoração a Deus. O desejo de Deus era que esse povo retomasse a missão espiritual em meio aos pagãos. Esse homem de Deus procurou apresentar à nação de Judá os resultados positivos que viriam se eles caminhassem com fé e permanecessem com os olhos fitos na promessa de Deus. Eu preciso dizer uma verdade a você esta noite: o futuro com Deus é glorioso. O futuro com Deus é certo para quem permanece com os olhos nele, mesmo nos dias mais obscuros da face da terra. Eu preciso repetir isso a você: em Deus vale a pena esperar, em Deus vale a pena você colocar todas as suas expectativas. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para mim, para a sua família, para a nossa nação. O futuro é glorioso. A mensagem de Zacarias foi uma mensagem de esperança. Essa nação, no momento da profecia, ela passava por uma profunda desilusão. Porque, Douglas, ela não visualizava, ela não conseguia enxergar possibilidades de restauração do seu país. Após os 70 anos, imagine, voltar para as suas terras era completamente oposto. Não era fácil voltar e reconstruir Jerusalém, mas Deus tinha liberado um decreto, Deus tinha liberado uma ordem para que Jerusalém voltasse e fosse reconstruída. E Deus então os fortaleceu com uma mensagem de esperança. Eu preciso te dizer, é isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Esta é a palavra que Deus tem para nós em meio a toda essa catástrofe mundial que nós estamos vendo. É esta a palavra que Deus tem para nós nesse cenário caótico do nosso país. É em meio às instabilidades financeiras que enfrentamos, é em meio aos nossos problemas pessoais, é em meio aos desafios que nós travamos todos os dias. Deus espera que eu e você sejamos prisioneiros da esperança, que eu e você não percamos a fé, pois os dias melhores com Deus estão por vir. Não, irmão, isso não me encorajou. Eu de você olharia para o seu irmão e dizia: Deus tem dias melhores para o Brasil, Deus tem dias melhores para a tua casa, Deus tem dias melhores para a tua família. Ei, prisioneiro da esperança, volte a sonhar, porque Deus é fiel. Em Romanos capítulo 5:5, Paulo diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo. Eu preciso te lembrar, a esperança em Deus não vai te decepcionar. A esperança em Deus não vai falhar. Deus não vai te deixar. Zacarias quer dizer, Deus lembra, e Ele lembra sim do que Ele falou. Ele lembra sim de tudo que Ele disse. Ele se lembra sim de você. Ele sabe o que você enfrenta, e os melhores dias estão por vir. Nós temos que ser prisioneiros da esperança. Ser um prisioneiro da esperança é se prender àquilo que Deus prometeu. Ser um prisioneiro da esperança
é permanecer firme mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. O que Deus estava dizendo para o povo era para que eles voltassem, para que eles voltassem à fortaleza, para que eles voltassem para um lugar seguro, porque Deus iria restituí-los após tudo aquilo que eles enfrentaram. Ser um prisioneiro da esperança é se prender de verdade, estar amarrado, atado àquilo que Deus disse, independente do que aconteça. Deixa eu dizer uma verdade a você: não solte as promessas de Deus, não largue Deus, não solte as mãos de Deus, porque Ele não vai te esquecer. Olhe para essa pessoa e diga assim: Deus está te convidando para perseverar espiritualmente. Deus está te convidando para você se amarrar no altar. Deus está te convidando para você não soltar a mão dele por nada. Deus está te convidando para você se pregar na cruz com ele. Deus está te chamando para viver com ele. É tudo ou nada, é sim ou não, é vida ou morte. Deus tem vida para a sua vida. Até quando, ó Israel, cocheará em dois pensamentos? Nós precisamos ter em mente algumas coisas. Nós precisamos ter em mente algumas coisas. Não há adversidade ou problema que dure para sempre. Deixa eu lembrar você de uma coisa: não há adversidade, não há problema, não há prova, não há castigo, não há tormenta, não há dificuldade que dure para sempre. Zacarias capítulo 1 e o verso 12, a Bíblia diz, Deus disse, capítulo 1 e o verso 12: então o anjo do Senhor respondeu: até quando deixará de ter misericórdia de Jerusalém, das cidades de Judá, com as quais está indignado há 70 anos? Verso 13 do capítulo 1 de Zacarias: disse o Senhor. Então o Senhor respondeu boas palavras confortadoras ao anjo que fala comigo. Verso 14: e o anjo me disse: proclamai, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem em segurança, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas agravarão o mal, diz o Senhor. Verso 15: por isso, verso 16, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído, a corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor. Verso 17: diga mais, assim diz o Senhor, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Fernandópolis, estado de São Paulo, Brasil. Ei, tem uma palavra de Deus para você. Durante 70 anos, o povo foi escravizado. Não tinham mais alegria, não podiam mais adorar a Deus como era de costume. Muitos deles viviam como escravos, mas agora, isso tudo tinha cessado. Deus iria restaurá-los e restituí-los. Amados, por mais difíceis e dolorosas que sejam nossas provações, elas têm dia, elas têm mês, elas têm data e hora marcada para acabar. Eu não sei para quem eu falo esta palavra,
mas a prova tem dia, tem mês e hora para acabar. Tem um momento em que Deus cessa, tem um momento em que Deus faz cessar a tormenta, tem um momento que Deus entra na casa, tem um momento que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu preciso fazer você entender: tem esperança para o Brasil, tem esperança para a sua família, tem esperança para a sua casa, tem esperança para os nossos projetos. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus não se esqueceu de nós. Não, repita com força, por gentileza. Diga: Deus não se esqueceu de você, não. Não. Deus se lembra. Pergunta para essa pessoa: quanto tempo faz? Quanto tempo você ainda aguenta? Escute, nos vales da vida, a esperança é o melhor remédio. Nos vales escuros e sombrios que eu e você passamos, a esperança precisa ser o nosso combustível. Pastor, perdi tudo, mas não perdi a fé. Então você não perdeu nada. Pastor, fui mandado embora. Pastor, estou sem dinheiro, mas eu não perdi a fé. Então você não perdeu nada. Se há esperança em você, e há esperança para a árvore cortada, eu posso declarar para você, sem sombra de dúvidas, você voltará a florescer. Seus dias melhores estão por vir. Coisas novas estão chegando. Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, o verso 12. Romanos 12 e 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Vamos ler isso aqui no contar até 3. 1, 2, 3. Você consegue se alegrar na esperança? A expressão prisioneiros da esperança, ela mostra que mesmo em meio à dor ou o cativeiro, é possível manter a fé viva. Deus está dizendo para o povo: prisioneiros da, não é do desespero, não é do medo, não, é prisioneiros de uma convicção, é prisioneiros de uma certeza. É gente que mesmo em meio à dor acredita, como Jó disse no capítulo 13: ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele. Deus estava os chamando de prisioneiros da esperança e não do desespero. Nós precisamos ter a esperança como combustível. Lamentações de Jeremias capítulo 3, 19 e 21 diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece em mim. Jeremias está falando do quê? Do cativeiro, da devastação de Judá, da cidade destruída. Só que Jeremias diz uma verdade. Lamentações capítulo 3 e verso 21. Ele diz: diante destas memórias tristes, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Deixa eu repetir para você: as lembranças ruins, as memórias de dor não vão sumir, não vão desaparecer, constantemente elas vão surgir nos seus pensamentos, mas você pode tomar uma decisão de querer se lembrar e de trazer à memória aquilo que te traz esperança. Coloca a mão na sua cabeça. Diga: Espírito Santo, eu sei que não vai apagar o que eu enfrentei ou as dores que eu já tive. Contudo, estou tomando uma decisão hoje. Quero trazer à memória
aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero lembrar-me que as misericórdias de Deus são a causa de eu não ter sido consumido. Foram-se os anéis, mas ficaram os dedos. Foram as pessoas, mas ficou você. Foram o dinheiro, mas eu ainda tenho a tua presença. E se eu tenho a tua presença, eu tenho tudo. Ei, não aceite que pensamentos destrutivos ocupem ou tomem o lugar da esperança do seu coração. Mantenha viva esta chama. Mantenha o seu coração banhado, encharcado deste combustível que alimenta a nossa fé. A esperança, ela tem um lugar. O texto diz: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da Zacarias 9:12. Do que o profeta está falando? Ele está falando sobre o povo voltar para a cidade segura, outrora que era Jerusalém. As cidades da antiguidade, elas eram cercadas por fortalezas bem protegidas. Porém o texto, ele está nos remetendo ao lugar seguro, mais seguro do universo. O lugar a qual você pode descansar e repousar tranquilo. O lugar à sombra do Onipotente. O lugar do esconderijo do Altíssimo, aonde ninguém consegue te alcançar ou acessar. O que Deus estava dizendo para o povo: existe um endereço, existe um lugar, a esperança tem um endereço, e esse endereço é em Deus. Aleluia! Nós temos um lugar, como diz o salmista no Salmo 71:5: pois tu és a minha esperança, soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a minha juventude. Pergunte para o seu irmão: em quem está a tua esperança? Está no Trump? Está no Moraes? Está no Bolsonaro? Está no Lula? Você ainda está nisso? Você ainda está nisso? Pega a sua Bíblia e fala: vira a página, irmão. Esses tronos são abaláveis. Esses tronos são falíveis. Esses tronos são atemporais. Mas existe um trono eterno que nunca será abalado. E que nós podemos acreditar, porque as promessas dele não são promessas humanas. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Porventura falaria ele e não cumpriria. Deus está prometendo a Israel, Deus está prometendo a sua igreja, Deus está falando para nós: voltem para mim, voltem para a fortaleza, ó prisioneiros, porque eu tenho um lugar seguro para vocês, eu tenho esperança de um futuro maravilhoso para vocês, diz o Senhor. Às vezes, muitos de nós estamos cabisbaixos. Por quê, pastor? Porque deixamos a fonte da esperança. Ei, não existe possibilidade nenhuma de esperança longe de Deus. Sem Deus, é uma esperançazinha efêmera, que acaba logo, que passa. Mas em Deus, quando colocamos nossas expectativas nele, vamos sendo renovados dia após dia, independente do cenário em que nós estamos inseridos. Muitos de nós estamos assim porque deixamos este endereço, deixamos a fortaleza, não temos mais um relacionamento vivo com o Senhor. Mas Ele está dizendo esta noite: voltem à fortaleza, voltem ao lugar seguro, voltem ao pavilhão, prisioneiros, voltem-se para mim.
Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa torre forte, Deus é o nosso esconderijo, em Deus estamos seguros, nele está a fonte de toda a esperança. A esperança, ela nos presenteia. Paulo diz em Romanos capítulo 15, 13, que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele. Que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Alegria e paz são presentes da presença do Deus da esperança. No Senhor existe esperança. A esperança, além de nos presentear, em Hebreus capítulo 6 e 19, diz que ela é como uma âncora, que nos mantém firmes, inabaláveis, mesmo em meio aos ventos contrários. Vamos ler isso aqui, 1, 2, 3, a parte A. Temos a esperança nos mantém firmes, meus irmãos, mesmo quando tudo parece incerto. Assim como uma âncora impede o barco de ser levado pela tempestade, a esperança em Jesus nos dá estabilidade. Ei, você não está com a casa na areia, e alguém diz assim, estão puxando o meu tapete. Você não é o Aladim, irmão, você está na rocha. Você não tem que falar essas coisas. Ai, lá no meu trabalho estão tramando contra mim. Ué, aonde você está? Aonde você está? Ai, pastor, de vez em quando eu dou umas escorregadas. Aonde que você está? Porque se eu estiver na rocha, Ele promete te guardar até aquele grande dia. O Salmo 121 diz que Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída, te protege por onde quer que você andar. Meu irmão, em Deus você está seguro. Ah, mas de vez em quando eu dou umas escorregadas. Volta para a rocha. Volta para o lugar de segurança. A esperança nos purifica, conforme 1 João 3:3. A esperança renova as nossas forças, como Isaías 40:31, que diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão alto com asas de águia. Eu preciso dizer a alguém essa noite que entrou cansado, sobrecarregado, desiludido, sem esperança: volte a sonhar, volte a acreditar. Deus está liberando uma palavra profética para a nação. Os dias melhores estão por vir. Haverá um tempo de restituição, haverá um tempo de reparação, haverá um tempo de honra para você. Eu aplaudi ao Senhor. Olhe para o seu irmão, fala para ele assim, ó, vale a pena depositar todas as tuas fichas. Não, eu vou dizer de novo. Escute, por favor. Dobre a aposta. Dobre a aposta. Aí eu estava meio incrédulozão, meio Tomé. Acredita de verdade, irmão. Se entrega por inteiro. Você sabe por que você não vê as coisas acontecer? Porque você vive sempre assim, ó. Mas será que eu vou? Mas Ele mandou largar tudo, e para mim é um desafio largar tudo. Será que vale a pena deixar tudo e segui-lo? Meu irmão, é melhor você largar tudo e segui-lo do que conviver com aquela ideia. Se eu tivesse deixado tudo para segui-lo, como seria a minha vida? Eu preciso dizer a você, Deus está chamando pessoas ousadas e corajosas, que estão dispostas a queimar os barcos, que estão dispostas a queimar os bois, que estão dispostas a deixar tudo para trás e mergulhar bem fundo no rio das águas purificadoras do Senhor, porque Ele tem coisas novas para nós. Voltai à fortaleza, ó prisioneiro.
Paulo disse: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Você já se prendeu a tanta coisa, né? Você já se amarrou em tanta coisa, né? Você já se permitiu ser levado por tanta circunstância, não é? Só que você nunca levantou as suas mãos de verdade e falou: sou teu escravo agora. Sou teu preso agora. Leva-me aonde tu queres que eu vá. Essa noite Deus está chamando alguém. Volta. Volta para esse lugar seguro. Pode voltar, você pode ter medo do que te espera, mas eu preciso te dizer, as melhores coisas estão no amanhã, não ficaram para trás. Com Deus, é sempre melhor o fim do que o começo. Com Deus, o vinho que é servido no final desbanca todos os outros prazeres que já foram provados no começo. Ai, se eu tivesse entendido isso há um tempo atrás, eu não teria perdido tanto tempo. Eu não teria esperado tanto tempo para ter tomado uma decisão de uma vez por todas da minha vida. Voltem. Em tempo de crise, a melhor coisa a se fazer é lembrar-se das promessas de Deus. Em tempos de escassez e de dificuldade, o melhor antídoto é se alimentar e meditar nas verdades do Senhor. Zacarias trabalhou 2 anos só, Edson. Nesse pouquinho de tempo, ele conseguiu fazer um povo que fazia 14 anos que estava empatado, travado, que não ia nem para baixo nem para cima, com a sua mensagem. E eu preciso terminar aqui dizendo a você que fé vem pelo que você ouve, esperança vem pelo que você ouve, mas morte também vem pelo que você ouve. Vem da mesa que você senta e da comida que você se alimenta. Se a tua fé está fraquinha, sabe por que que é? Porque você tem ouvido o que não deveria ouvir, e você não tem ouvido o que precisava ouvir. Se você não tem esperança no amanhã, porque olha só, sem esperança no amanhã, não tem vida no hoje. Eu preciso que você entenda, Jesus vai voltar, mas você não precisa ficar implorando para Ele voltar, porque Ele tem a data para Ele voltar, e aquilo que Ele falou vai se cumprir. Teu dever é viver o que Deus tem para você. Quando você diz assim, volta Jesus, você está dizendo, eu não quero a vida que o Senhor tem para mim, eu quero logo que tudo isso acabe, eu quero partir daqui, porque sem esperança no amanhã, não tem força no hoje. Se você não tiver uma expectativa amanhã sobre o seu trabalho, você não levanta hoje para semear para amanhã. Essa noite Deus está nos chamando para voltar a esperar nele. Essa noite Deus está nos convocando, porque Ele nos chamou para uma esperança viva, uma certeza absoluta daquilo que Ele tem para nós. Não é tempo de soltar o arado, não é hora de voltar para trás, não é tempo de pensar nos desafios que teremos em empregarmos uma reconstrução, uma restauração. O povo estava preso a isso. Como vai ser? Não temos recursos, não temos condições, não temos forças, temos muitos opositores. Paulo disse, uma grande porta nos foi aberta, mas vários inimigos se levantaram. Se os inimigos se levantaram, é uma coisa certa, eles vão cair por terra. Persevera. Fica de pé. Ouça o que eu vou dizer para você aqui, ó. Eu sou emissário
mensageiro da esperança. Do caos, já tem os demônios trabalhando. E se você é um profeta, você profetiza dias melhores, não dias ruins. Porque ruim por ruim é chover no molhado, ruim já está. Se você é de Deus, você tem convicções que o futuro com Ele é glorioso. Deus está te chamando essa noite para você se amarrar nas promessas dEle. Não se soltar por nada, porque tem uma restituição em curso para você. Zacarias 9:12 diz a Bíblia: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois eis hoje mesmo anuncio que os restaurarei. Você tem dúvida que Deus pode fazer num dia o que você não viveu em 40, 50 anos da sua vida? Você acredita? Porque tem gente dizendo assim: tempo passou para mim, acabou. Deus pode fazer em um dia o que você não viveu uma vida inteira. Deus pode restituir você de tudo aquilo que um dia foi perdido em um abrir e fechar de olhos. Deus pode devolver a você aquilo que foi usurpado, roubado, aquilo que foi tirado. Essa noite Deus está falando com alguém: eu quero você de volta no meu pavilhão, eu quero você no meu esconderijo. Volta a sonhar, volta a acreditar, pois se há esperança para a árvore cortada, porventura não haveria esperança também para você? Pode fazer planos para a tua família, pode profetizar sobre os teus filhos. Você verá os filhos dos teus filhos. Você não vai morrer precocemente, como nós vimos lá, 4 amigos da nossa geração. Eu joguei bola com todos, os 4 mortos. Nós não vamos viver isso. Nós vamos viver as promessas de Deus. Nós vamos contar a bondade do Senhor às próximas gerações. Eu estou aqui para dizer para alguém: não vai ser vencido pelo vício, não vai ser vencido pela prostituição, não vai ter a família destruída pelo adultério, vai ser próspero e abençoado, vai ter uma descendência poderosa na terra, porque assim diz o Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Pastor, eu não estou com fé. Eu estou vivendo uma crise espiritual. Essa mensagem é para você. Essa mensagem, essa palavra é para você. Volta à fortaleza, preso da esperança. Quero orar pela sua vida. Se você assim desejar, sai do seu lugar. Quero abençoar você. Por gentileza, põe lá, não seremos abalados. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem com coragem, por favor, reage. 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 Vem com vontade. Pastor, estou sem força para orar. Pastor, eu venho mesmo carregado para cá. Eu estou sem expectativa, Senhor. Senhor, eu não consigo ver possibilidades de um amanhã melhor para mim, pastor. É para você essa palavra. Ei, prisioneiro da esperança. Prisioneiro da esperança. Prisioneiro da esperança. Imara Shonara Kanaha Marabacantaraia.
Feche os seus olhos. Amadereandorossia. Eu vou dizer a alguém aqui esta noite. Deus está falando para você, pode voltar a sonhar. Pode voltar a sonhar. Pode voltar a fazer planos. Porque eu sei os planos que tem ao vosso respeito. Planos de os fazê-los prosperar. Planos de paz. E não de tristeza ou de dor. Coloque a mão no seu coração. Enamarachanaracandaraya. Alemaraçocondorobacandaraya. Derianoko recebacaya chandaraya. Você que já não orava mais. Você que já não falava em línguas mais. Você que tinha perdido a alegria. Você que não tinha mais esperança. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Deus não esqueceu de você. Ele se lembra. Ele se lembra. Ele se lembra. Ei, há uma mensagem sendo liberada aqui esta noite. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus Amadora Xaracandá. Deus Todo-Poderoso. Há um tempo de restituição para a sua vida, jovem. Há promessas que estão em curso na sua vida. Dias melhores irão acontecer. E toda palavra maldita, toda sentença contrária, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro os seus melhores dias sendo liberados. Os seus melhores dias acontecendo. Em nome de Jesus. Com a mão no coração, com a mão no coração, com a mão no coração. Aranahakanarabakaya Shanaraba. Emanalaya canto yabagai. Urakanaraya suya. Leria fando carraço bacandaraya. Alamaraya candayaço. Toda acusação das trevas nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Faz plano, escreve, profetiza. Cada um profetiza segundo a sua fé. Volte a sonhar, volte a profetizar, volte a declarar, volte a profetizar. Oh. Aleluia! Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, nós não seremos família na arca, nós não seremos abalados. Deus é o nosso refúgio. Deus é por nós. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Quem intentará a acusação contra os escolhidos? Se é Deus quem os justifica, quem intentará acusação, condenação contra nós? Irando kala chorobarasya, renda kayo mairihana kalaya soba. Escute. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não ouça lamento, não ouça tristeza, não ouça a voz da acusação. Ouça a voz de Deus.
Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva teu povo, Senhor. Aviva corações, Senhor. Desperta o teu povo, Deus. Em nome de Jesus. 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 Eu queria que você nesse momento colocasse a mão no seu coração e você declarasse: Deus, não permita que nada roube a esperança do meu coração. Ei, tudo que o teu inimigo quer é você isolado, você não tendo relacionamento com Deus, você não crendo nas promessas. Tudo que o diabo quer é você esquecido. Mas essa noite Deus está te chamando. Volta, vem comigo. Eu tenho dias melhores para a sua vida. Todos os domingos de agosto nós estaremos liberando palavras proféticas nesse altar. E a palavra hoje para você é: não solte as promessas de Deus por nada. Não solte a tua confiança em Deus por nada. Deposite toda a tua esperança nele. Dobre a aposta. Invista mais em Deus, porque você verá o que ele vai fazer. Quarta-feira tem palavra profética nesse altar. Domingo que vem tem palavra profética nesse altar. Vai para tua casa, profetiza lá. Profetiza lá. Seja ousado lá. Declare as verdades de Deus lá. Porque nós somos o povo da esperança. Amém? Você recebe essa palavra? Quem vai fazer um compromisso de estar aqui quarta-feira? Irmão, abaixa só um pouquinho aí, Cristian. Vai, fazendo um favor. Escuta aqui. Em nome de Jesus, as palavras que estão sendo liberadas sobre a nação são palavras totalmente malignas e contrárias. E nós somos os porta-vozes, os atalaias, os mensageiros de Deus. Nós temos que liberar as palavras de Deus sobre a nação. Todo domingo, toda quarta, nós vamos estar fazendo isso aqui. Mas eu queria saber essa noite, se tem alguém que entendeu essa palavra e que quer responder a esta palavra, tomando uma decisão. Pastor, eu me afastei. Pastor, eu escorreguei, pastor. E eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero conhecer você. Dá um sinal com a mão direita assim, ó. Pastor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à minha torre segura, à minha torre forte. Dá um sinal com a sua mão direita. Pastor, conheça a palavra e eu quero voltar. Dá um sinal. Pastor, eu nunca fiz essa oração, mas eu quero fazer. Dá um sinal. Se não temos, Deus conceda outra oportunidade. Amanhã, 7h15 da manhã, nós estamos aqui, ó, na ponta do altar, orando, buscando, pedindo a Deus por você, pela sua família, pelos seus projetos, pela nação brasileira. Em nome de Jesus, quarta-feira, faz de tudo para vir. Traz a sua carta, traz o seu papel, traz o seu pedido e vem para frente desse altar com fé. Deus honra a fé, irmão. Ele é galardoador daqueles que o buscam e Ele vai te recompensar. Amém?
Faz assim com a sua mão. Não vá embora. Passe na Arcabook. Passa lá na cantina. Tem coisas maravilhosas para você desfrutar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, ela seja com nós todos e digamos: Deus te abençoe, aplauda ao Senhor, vai em paz! Grip, meme grip.